El patriarcado no solo oprime a las mujeres, oprime también a los hombres. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. We represent the powerful forces of change. Não serei interrompida, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Humanas, Pesquisadoras em Rede, o coletivo de mulheres que pesquisam, ensinam e atuam na área das humanidades. A peste os deixava ociosos, reduzidos a vagar sem destino pela cidade, tristes e entregues, dia após dia, aos jogos enganosos da recordação, pois nos seus passeios sem rumo eram levados a passar sempre pelos mesmos caminhos, e a maior parte das vezes, numa cidade tão pequena, os caminhos eram precisamente os que em outra época haviam percorrido com o ente querido, agora ausente. Esse é um trecho do conhecido romance A Peste, do escritor francês Albert Camus, publicado em 1947. É uma grande metáfora de uma Europa então sitiada pelo nazismo. Esse livro foi bastante lembrado nesse contexto de pandemia que vivemos e inspirou a pesquisa sobre a qual nós falaremos neste episódio. Sociologia do isolamento social é o tema deste episódio do podcast Humanas, e sobre esse assunto eu converso com Lidiane Soares Rodrigues. A Lidiane é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, fez toda a sua formação de graduação, mestrado e doutorado em História na Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado também na mesma universidade e também na École de Haute Étude em Paris. A Lidiane adota uma perspectiva disciplinar que mescla história e sociologia da cultura, com pesquisas que se voltam para as dimensões da vida intelectual brasileira, particularmente sobre intelectuais da esquerda marxista, situados nas universidades, e intelectuais antipetistas, situados na indústria cultural. Mas é sobre uma pesquisa mais recente que Lidiane vem fazendo que nós vamos conversar com ela neste episódio. Com o advento da pandemia mundial, a Lidiane reuniu alunos interessados em estudar as práticas do isolamento, tratando-o como uma espécie de laboratório da vida social. Desde o final de abril, quando Rio de Janeiro e São Paulo completaram cerca de um mês de isolamento, a Lidiane colocou em circulação um questionário chamado Como está sua quarentena?, com a intenção de coletar a diversidade das experiências de isolamento social. E é sobre essa pesquisa e sobre esse fenômeno, visto de um ponto de vista de uma sociologia do isolamento social, e sobre algumas experiências coletadas pela sua pesquisa, que nós vamos conversar com ela. Bem-vinda, Lidiane. Obrigada, Glória, pelo convite para participar do podcast do Humanas. É um prazer enorme estar aqui com você. Lidiane, eu queria começar com um episódio próximo, bastante recente, ocorrido aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, que envolveu o enfrentamento, ataques verbais de algumas pessoas aos agentes da vigilância sanitária que estavam cumprindo uma missão de fiscalizar a adoção de medidas protetivas obrigatórias, como o uso da máscara, o distanciamento físico nos espaços públicos. Isso ocorreu no primeiro final de semana deste mês de julho, em que a Prefeitura permitiu a abertura de bares e restaurantes, seguindo algumas restrições no seu funcionamento. Por exemplo, 40% da capacidade de lotação, distância de 2 metros entre as mesas, retirada das máscaras apenas para refeição e funcionamento restrito até às 17 horas desses estabelecimentos. Então, eu queria, como você está desenvolvendo uma pesquisa intitulada Sociologia do Isolamento, o que esse episódio poderia representar como uma evidência e o quanto ele pode ser revelador sobre a adesão ou a recusa ao isolamento social praticado no Brasil desde que a pandemia da Covid-19 foi anunciada pela OMS no dia 11 de março. O Brasil apresenta algumas características muito peculiares com relação ao estabelecimento do isolamento social. E me parece que os eventos que você evoca, Glória, são exemplares, né? Eles são excelentes para a gente pensar as nossas idiosincrasias. Eu acredito que isso
que tem sido chamado de flexibilização do isolamento, quer dizer, o termo é um pouco insólito, né? Por que o termo é insólito? Porque, a rigor, o nosso isolamento, se nós compararmos com o que foi feito em outros países, ele sempre foi flexível, ele sempre foi um pouco duvidoso, com um nível de regulamentação, de regularização e de punição hesitante. Eu concordo com as pessoas que acham que nós vivemos, né, uma espécie de quarentena ioiô. Eu vou dar exemplos, vou dar um exemplo de São Paulo, para ilustrar o que eu quero dizer. De um modo muito articulado, os governos do estado e da capital recomendaram o isolamento social e decretaram o fechamento de atividades não essenciais no dia 24 de março de 2020. Em seguida, foi lançado uma espécie de um slogan, né? Se puder, fique em casa. E ele foi largamente difundido pelos órgãos da imprensa, pela publicidade, em locais de destaque da cidade e assim por diante. Agora, eu pergunto, o que significa se puder? Esse se puder, fique em casa, ninguém sabe ao certo o que significa se puder. Cada indivíduo responde a esse se puder, quais são as condições que me fazem poder ficar em casa, para além das econômicas. Cada indivíduo, cada unidade doméstica, cada pessoa isolada respondeu de uma maneira diferente, né? Um outro dado para a gente pensar é que, veja, apenas a partir do dia 7 de maio, na mesma capital, São Paulo, o uso de máscaras se tornou obrigatório. Mas só em 2 de julho que a infração a essa regra passou a ser punida com multas. Ou seja, nas duas pontas em que se espera o papel, né, das autoridades sanitárias na regulação e no estabelecimento de punições, é como se o Estado titubeasse, hesitasse em atuar, né? Ora, isso tem uma consequência. A consequência é que, para uma fração expressiva da população, aderir ao isolamento social teve um caráter voluntário e não compulsório, e não punitivo. E também por isso, como o isolamento virou uma espécie de cada um por si, na medida em que cada um decide o que é o seu isolamento, todos acabaram gerenciando o isolamento por si próprios e sentindo-se, portanto, no direito, inclusive moral, de rompê-lo quando bem entendesse, né? Ou de mudar o caráter do rigor do seu isolamento quando bem entendesse, quando se cansasse, quando quisesse e assim por diante. Eu acho que esse é um primeiro lado da questão, né? Um segundo ponto é que também não se pode ignorar que há uma dificuldade enorme em aceitar a regulação das práticas num cenário posterior à supressão delas, né? Então, no momento atual dessa dita flexibilização, é como se todos nós estivéssemos num prolongado stand-by, aguardando o tempo de uma liberação geral para a gente fazer o que a gente não podia antes. Contudo, qual que é o ponto? A dita flexibilização, ela não implica menos regras. É o contrário, né? São mais regras agora. Como o isolamento inicialmente não foi regrado, nesta etapa chamada de flexibilização, é estranho para as pessoas que existam tantas regras. Porque o trabalho sistemático de regulação das práticas e dos contatos sociais por parte das autoridades sanitárias, ele está sendo feito somente agora, né? O empenho em definir o isolamento, regulá-lo e mesmo punir o desrespeito ao isolamento, ele foi muito hesitante na fase em que ele foi estabelecido, né? Por esse motivo, eu penso que a chamada flexibilização, ela não é um afrouxamento de regras. E ela frustra, portanto, as expectativas das pessoas que estão nessa espera da liberação geral para fazer o que não podia antes, né? A flexibilização, ela é menos um afrouxamento de regras do que um regramento muito mais rigoroso da vida social. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter clareza, né? Porque, bom,
lendo as coisas como eu tenho lido e pensado, essas infrações e essas resistências, elas eram praticamente previsíveis, certo? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, eu queria retomar, Glória, em detalhe o episódio que você evocou, né? Porque o que aconteceu? Aconteceu que um cidadão chamado Flávio Graça, que é o superintendente de Inovação, Pesquisa e Educação em Vigilância Sanitária, Fiscalização e Controle da Prefeitura do Estado do Rio, ele estava fiscalizando o cumprimento das regras de flexibilização. E daí ele foi ofendido por um casal que estava irregular, sem máscara e assim por diante. E a mulher do casal lhe disse, eu cito, né? Cidadão, não. Meu marido é engenheiro civil, formado e melhor do que você. É óbvio que isso é moralmente indefensável, é de mau gosto, etc. Mas o que chama atenção de um ponto de vista da análise mais sociológica, do que está em jogo nessa expressão, e não na resistência, né, mas na maneira de resistir à regra, é que tem uma espécie de tentativa de inversão de autoridade, né? O subentendido da fala dela nós não devemos obediência para você, autoridade sanitária, pois o meu marido é mais bem formado, educado, ou o que for. Então, o que a gente percebe? A gente percebe essa tentativa de inversão da autoridade, né, que a fala de uma pessoa em notável irregularidade exprime. Eu acho que isso dá o que pensar. Isso dá o que pensar a respeito da cultura brasileira e da relação dos brasileiros com o regramento e com as autoridades simbólicas, não é? Eu fico me perguntando se não teria sido o caso, se nós... Eu me pergunto se nós não somos mais hábeis socialmente para lidar, por exemplo, com um lockdown, que seria uma reclusão absoluta, não é? Ou se nós seremos mais hábeis para lidar com um conjunto de regras pressuposto numa liberação da circulação das pessoas, né? Porque o lockdown ele tem uma regra, não sai de casa, ponto. E a autorização dessa circulação ela pressupõe uma relação mais madura, distanciada com as regras. Quer dizer, ela pressupõe uma aceitação de muitas regras, né, para ser viável. No limite, eu acho que o que está em jogo, num sentido muito amplo, é a relação dos brasileiros com as regras, com as autoridades simbólicas, e eu diria que com autoridades simbólicas em geral, né? Então, médicos, professores, autoridades sanitárias, especialistas em assuntos mais herméticos e assim por diante. Enfim, o nosso país, de fato, não é para principiantes, né? Mesmo um episódio como esse, Glória, me remete também àqueles textos de alguns filósofos globalmente badalados, né? Que mais ou menos em março, abril, eles já tinham análise deles, estavam já prontas, né? Elas circulavam o mundo todo. E, sei lá, estou pensando no Zizek, no Churran, no Agamben, e eles, de um modo ou de outro, é interessante, legítimo, todos os textos muito instigantes, né? Mas eles colocavam no centro da reflexão sobre a pandemia o provável, o temeroso agigantamento da dimensão policial do Estado em nome do bem comum, né, que poderia redundar numa espécie de controle permanente dos corpos, numa espécie de vigilância digital. Ora, por mais que essa preocupação seja legítima, correta, me surpreende que esses textos tenham tido tanta circulação, adeptos e entusiastas no Brasil, porque, na real, eles não sabem absolutamente nada a respeito do nosso país, né? E não quero ser ranzinza, mas eu acho que a gente precisa ser muito condescendente com uma espécie de condição de intelectual colonizado para se satisfazer com essas análises muito imediatistas e, no fundo,
previamente formuladas, né? Eu me lembro que o Agamben, por exemplo, chegou a dizer que era um absurdo que o mundo tivesse aceitado que os mortos fossem queimados sem funeral e que nós tínhamos passado a aceitar uma espécie de limitação da nossa liberdade de movimento num grau sem precedentes. Bom, só que essa submissão com a qual ele se diz espantado, ela não corresponde aos fatos, né? Não corresponde. Simplesmente, resistências aconteceram no mundo todo, e esse exemplo brasileiro ele tem a sua forma específica, né, do nosso país. É nesse sentido também que também é altamente equivocado dizer que nós aceitamos que os nossos mortos sejam queimados sem funeral. Um conjunto de colegas, de pesquisadores, né, coordenados pela professora Maria Luísa Jardim, da Unesp de Araraquara, tem estudado justamente o sofrimento envolvido na abdicação do rito do luto, né? A privação do ritual do luto é um dos sofrimentos mais marcantes dessa pandemia. Então, dizer que simplesmente nós aceitamos tudo isso me parece uma assertiva muito mais comprometida com a reafirmação de um esquema teórico previamente elaborado do que uma leitura mais fina, né, da realidade. E se a gente quiser evocar um exemplo mais global, também é um equívoco dizer que a gente aceitou a limitação de movimento. Ao contrário, eu acredito que o que nós fizemos foi selecionar os nossos contatos e selecionar os nossos vínculos e mantê-los como pudéssemos, não é? Eu lembraria, por exemplo, o caso do epidemiologista o Neil Ferguson, conselheiro do governo do Reino Unido, que justamente teve que renunciar ao posto de conselheiro porque ele, que era um defensor, não é, do isolamento social, foi flagrado rompendo o isolamento, certo? Então, bom, o que eu penso é que nós não aceitamos passivamente. Mesmo nós que tivemos uma adesão voluntária ao isolamento, eu hesito em usar o termo aceitamos. Acredito que nós estamos passando por uma experiência dramática de adaptação a novas formas de interação social, a novas formas de manifestação de afeto e de interesse pelo outro e a novas formas de comunicação das emoções, sobretudo, né? Eu acho que isso tudo é sôfrego, é difícil, porque essa adaptação ainda... Quer dizer, toda e qualquer adaptação é complicada do ponto de vista social e individual, e ela tem uma escala que, como ela envolve todo mundo, ela pressupõe uma espécie de sincronia muito difícil de ser estabelecida, porque os indivíduos em isolamento não regulam do mesmo modo que regulavam antes o comportamento uns dos outros, e, portanto, eles estão vivendo essa adaptação em ritmos extremamente distintos, com recursos materiais e culturais muito díspares e com um conjunto de interações que tendiam a regular o uso desses recursos. Quer dizer, elas estão suspensas, né? Eu acho que tudo isso implica necessariamente uma dificuldade de estabelecer, cultivar e estreitar os vínculos e numa condição, quer dizer, numa situação em que contraditoriamente precisamente é dos vínculos que nós mais precisamos agora, né? Bom, não vivemos tempos muito fáceis nem simples, não é? Nem um pouco fáceis, Leidiane. Pois é, eu respondi ao seu questionário e percebi a intencionalidade de algumas perguntas. A sua atenção a esse sofrimento no processo de adaptação geral às novas circunstâncias, incluindo desde a economia doméstica até modalidades de expressão de sentimentos, né? Fica muito evidente. Mas antes de você avançar nessa direção, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia de que nós temos idiosincrasias, né? Nós temos algumas especificidades em termos comparativos com outros países, né? Como é isso? Claro, eu sistematizaria
do seguinte modo, quer dizer, no Brasil, diferentemente de outros países, as autoridades sanitárias e os dirigentes, eles não definiram a quantidade e as características dos contatos que configurariam a prática do isolamento social. Isto é, não se ousou, né, estabelecer um conjunto de protocolos muito... A questão não é mais ou menos rígidos, mas nítidos, simplesmente. Não se estabeleceram protocolos nítidos de controle da circulação e da movimentação das pessoas na fase em que se estabeleceu o isolamento. No caso da França, por exemplo, você tinha que preencher um formulário, justificar a sua saída de casa e assim por diante. Ora, nós nos satisfazemos com se puder, fique em casa. E não dizemos o que é esse se puder, né? Eu acho que um segundo ponto é que nós não centralizamos e tampouco nós coordenamos as diretivas sanitárias. Nós, eu digo como país, né? Nós podemos pensar que entre nós não há autoridades que orientem e regulem as práticas de isolamento. O que há entre nós, quer dizer, ao contrário do que aqueles filósofos estavam preocupados, é como se houvesse uma ausência de Estado e não um excesso. É claro, isso é igualmente perigoso, né? Não estou dizendo que defendo com isso o excesso de Estado, não é disso que se trata. Mas é um Estado incapaz de cumprir minimamente suas atribuições e que, na verdade, atua no inverso delas, não é? Incapaz de coordenar a ação coletiva e trabalha no sentido de descoordená-la, certo? E mesmo se nós sairmos, não, mas isso é o problema do governo Bolsonaro, é o âmbito federal. Não, se nós observarmos também estados e prefeituras, não se encontra definição de isolamento, tampouco orientação e coordenação, né? Tem um exemplo empírico que eu gosto de dar, porque ele parece muito singelo. Porque as pessoas não falam, mas que bobagem esse exemplo. Não. Então vou dar um exemplo com um nome fictício, claro, de uma pessoa chamada Maria, que é uma empregada doméstica, moradora da capital paulista, que está em isolamento, sendo remunerada pelo seu patrão, mesmo sem estar trabalhando, né? Quem me deu o depoimento foi o patrão dela, e ele diz que a Maria tem insistentemente pedido para ir trabalhar. Ela argumenta que ela não aguenta ficar em casa, que ela não aguenta a convivência do marido que está desempregado, mas aí o patrão diz, bom, mas eu estou te pagando, o problema não é o seu salário. E ela diz, mas eu não posso receber salário sem trabalhar. Ora, vamos levar a sério, não é, o argumento da Maria. Na grade de valores da Maria, é inconcebível ser remunerada sem exercer o trabalho que lhe remunera, né? Para ela, o se puder, fique em casa, significa não posso. Ou seja, não posso ficar em casa e ser remunerada ao mesmo tempo. Entre outros exemplos, eu acho que a gente poderia aventar muitas outras situações cotidianas que não deixaram de ocorrer por causa da pandemia, certo? Eu tenho uma dor de dente, posso ficar em casa? Eu sinto falta dos meus netos, posso ficar em casa? Eu acredito que essas perguntas e muitas outras passam diariamente pela cabeça das pessoas dispostas a se isolarem. E elas não têm uma resposta nítida para essas perguntas, não é? E eu insisto que eu estou dando o exemplo do estado de São Paulo, governado por João Dória, do PSDB, que se encontra em franca e deliberada campanha presidencial para 22 e supostamente lidera uma oposição ao governo federal, que é assumidamente negacionista, né? Então, mesmo no estado de São Paulo, que se pretende pautado pela ciência, regrado, etc., não há nem houve definição nítida da quantidade e das características dos contatos sociais seguros que não violem o isolamento. Eu acho que é isso que torna a adesão ao isolamento mais interessante e isso
que deveria começar a se colocar como problema, não é? Não para as pessoas individualmente, isso já é um problema, mas para as autoridades sanitárias mesmo. Quer dizer, na fase atual, a centralidade do Estado, a fase atual, né, a tal da flexibilização, essa centralidade do Estado ela vai ficando evidente, embora pelo sentido inverso, né? Recentemente eu li a entrevista de uma depoente que falou para um jornal de São Paulo em grande circulação, e ela diz o seguinte, né? Estou citando um pouco de cabeça, ela diz assim, olha, eu não concordo com essa flexibilização da quarentena, porque o que eu vejo são os dados e os casos aumentando, mas eu não sei explicar. A decisão do governo de flexibilizar a quarentena teve uma influência. E aí ela explica que ela estava em isolamento absoluto, mas depois que todo mundo começou a quebrar um pouquinho o isolamento, ela começou a ter saídas mais frequentes, tomando cuidado, começou a circular mais e assim por diante, né? Ela não é um caso isolado. O que a gente observa é que o comportamento das autoridades políticas, elas têm impacto no comportamento da população, e isso transcende a filiação ideológica. Quer dizer, não são apenas bolsonaristas convictos que quebram o isolamento social quando o Bolsonaro anda sem máscara, diz que é gripezinha e assim por diante, não é? As autoridades do executivo, sobretudo, elas têm uma capacidade de efeito no comportamento das pessoas que passa simplesmente pela autoridade, entre outras, simbólica que elas exercem. Então, para além de uma identificação ideológica, o comportamento das autoridades públicas e políticas, elas têm o seu impacto, né? Claro, eu estou de acordo, faço coro, né, com toda a denúncia que a imprensa e que os colegas das ciências sociais têm feito para o problema da não coordenação das ações do Ministério da Saúde, do Presidente da República e dos governadores dos estados e dos prefeitos. Quer dizer, sem coordenação não tem como enfrentar a crise. No entanto, a pesquisa que eu estou fazendo, ela tenta chamar atenção para outro aspecto da situação, que se encontra numa espécie, quer dizer, eu quero indagar qual é a motivação mais substancial e que é uma coisa que eu acho que está sendo negligenciada. Quer dizer, em função da ausência de Estado, em função dessa não regulamentação dos contatos por parte das autoridades sanitárias, quer dizer, em função dessa negligência ou dessa necropolítica, o fato é que uma fração considerável das pessoas que aderiram ao isolamento o fizeram de modo voluntário. E isso tem causas, eu quero saber quem são essas pessoas, por que elas fazem isso, e consequências, né? Dentre as mais importantes, me parece que, na ausência de autoridades sanitárias que regrem o isolamento com precisão, a definição do que seja isolamento social fica a cargo de cada um, ou a cargo do bom senso de cada um. Ora, mas o que é bom senso? O que é bom senso? Não é? Se a definição de isolamento implica milimétricas decisões, há também uma delicada gestão da vida cotidiana, não é? E considerando que essas decisões milimétricas e essa gestão, elas foram inteiramente deixadas a cargo dos indivíduos, há uma variedade enorme de arranjos e de conflitos domésticos que vão se processando na gestão do cotidiano. Quer dizer, as pessoas decidem o que fazer pelo menos de com dois cenários distintos, né? Elas podem decidir o que elas vão fazer enquanto isoladas ou pautadas exclusivamente por elas mesmas, caso elas morem sozinhas, não é? O que eu chamo de um isolamento absoluto, solitário, ou elas decidem o que elas podem e não podem fazer, com quem elas podem e não podem encontrar, em função de negociações com os indivíduos que constituem a unidade doméstica na qual elas estão vivendo o isolamento. Ou seja, a definição desse isolamento ela é inteiramente morfológica. Ela diz respeito a aspectos da morfologia e não a imposição mais incisiva do Estado,
né? Por quê? Porque, em suma, essa pergunta tão elementar quanto decisiva, a saber, quão absoluta e quão relativa é a abstenção de vínculos que define a prática do isolamento social, essa pergunta permanece sem qualquer resposta da parte das autoridades sanitárias, que, sobretudo na fase de estabelecimento do isolamento social, elas abriram mão da responsabilidade pela regulação desse isolamento. Pois é, e aí nós chegamos num ponto bem interessante, que é a dimensão doméstica do isolamento, não? E com certeza essa dimensão doméstica do isolamento, ela se liga à questão de gênero. Você tem analisado, né, esses nexos mais específicos? Quer dizer, eu cheguei a ler, inclusive, que houve, né, e nós todos temos acesso a esses dados que circulam amplamente sobre o aumento dos índices de violência doméstica, o aumento do número de feminicídios, de divórcios, além também de a gente, ser possível a gente reparar em materiais que circulam nas redes sociais, né, que pretendem um pouco suprir um pouco essa demanda por um aconselhamento no âmbito dos auxílios, do bem-estar, para contornar os danos afetivos e psíquicos desencadeados pelo isolamento social. Como é que você pensa essas questões? Glória, te agradeço, porque essa questão é realmente excelente. Se a gente pensar de modo ligeiro, o isolamento social ele significaria uma ruptura repentina de vínculos e práticas presenciais, certo? É verdade, o isolamento é isso, mas ele não é só isso, ele tem uma contrapartida, que é a intensificação de outros vínculos, sobretudo no âmbito doméstico e familiar. Eu diria mesmo que as experiências de isolamento podem ser segmentadas em pelo menos 2 grandes tipos. Uma, que é essa, né, que eu acabei de falar, objetivamente solitária, quer dizer, os indivíduos que moram sozinhos, e outra, que é objetivamente coletiva, os que não estão morando sozinhos e aí, bom, isso comporta várias combinações, né? Eu estou insistindo nessa coisa objetivamente, quer dizer, uma solidão objetiva no sentido de que há correntes, digamos, mais psicologizantes, né, que tratariam a solidão como um sentimento, algo assim. Eu estou tratando como uma condição objetiva. É claro, muito claro, né, que dados, por exemplo, sobre violência doméstica, feminicídio, divórcio, dizem respeito a configurações domiciliares e não solitárias, né? E é preciso considerar que esse modelo de isolamento do cada um por si, sem autoridade sanitária que regule e oriente, quer dizer, isso está na base de um número incalculável de conflitos familiares, né? Em cada unidade familiar, sempre vai ter alguém mais cuidadoso, menos cuidadoso, mais medroso, menos medroso, mais hipocondríaco, menos hipocondríaco, e assim por diante. Sempre vai ter alguém mais distraído, outro mais atencioso. Portanto, há negociações constantes a respeito dos cuidados necessários e imprescindíveis e do que seja exagero, né? Sem contar a tendência a uma desigual divisão sexual do trabalho doméstico que é dado, que é conhecido. E como eu tenho insistido, quer dizer, essas diferenças e assimetrias, mulheres mais medrosas, homens querendo se mostrar mais corajosos e assim por diante, quer dizer, elas são simetrias que ficam mais em evidência em função da suspensão da normalidade e do confinamento de todos no ambiente doméstico. Mas elas estão longe de ser uma anomalia, né? Elas são estruturantes da antiga vida social que chamávamos de normal, né? Além disso, a dimensão gênero, tanto do isolamento quanto da mortalidade do vírus, dão o que pensar. Vocês devem ter acompanhado recentemente algumas descobertas a respeito do crivo de gênero na letalidade do vírus. Entre os infectados, os homens morrem mais do que as mulheres. E a proporção dessa diferença é muito variável de país a país. Então,
a hipótese, digamos, menos biológica e mais sociológica, teria que investir nas relações de gênero estruturantes no interior de uma cultura, digamos, nacional, né? Porque, bom, é óbvio que há motivos biológicos, mas os sociológicos também auxiliam na explicação disso, né? Então, homens cuidam menos da saúde, bebem mais, fumam mais, enfim. Agora, o interessante é que os dados têm sugerido outros enigmas e dimensões menos óbvias dessa disparidade, sobretudo entre homens e mulheres, né? Na Itália, por exemplo, tem-se a maior distância de homens e mulheres mortos, né? São 7 em cada 10 óbitos por Covid foram de pacientes do sexo masculino. Além disso, quer dizer, tem outros elementos do comportamento masculino em jogo na determinação da letalidade, né? Enfim, e tem também, eu acho que um ponto importante quando a gente tenta investigar dimensões mais sociológicas e menos biológicas das doenças e do modo como se lida com a saúde, é que, bom, a gente precisa pensar. A minha pesquisa, ela não é sobre os infectados, né? Ela é sobre os isolados. Então, o que está em jogo é a adesão ao isolamento. E nessa adesão ao isolamento, eu acho que também tem uma dimensão de gênero, né? Então, recentemente, numa sondagem realizada por um periódico aqui de São Paulo, se constatou que as mulheres estão mais isoladas que os homens e que elas sentem mais medo de se contaminar do que eles. É claro que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando devem estar me respondendo: professora, mas todo mundo sabe que as mulheres se permitem assumir que estão com medo, ao passo que os homens não se permitem, né, dizer que têm medo. Mas quer dizer, o passo seguinte, além disso, é que não é que eles apenas não se permitam dizer que estão com medo, eles têm que dar provas de coragem. E dar provas de coragem, na maior parte das vezes, é adotar um isolamento mais flexível, é se expor ao risco, e coisas, então, desse tipo. Quer dizer, é gerir o isolamento de uma maneira mais flexível do que as inclinações de um ethos feminino, né? Além disso, eu acho que a adesão ao isolamento social tem outro ponto, assim, também um pouco óbvio. A adesão ao isolamento social confina todos nós ao ambiente, aos trabalhos, à prática, que é as práticas do cuidado, né, que são socialmente reservadas às mulheres, histórica e socialmente reservadas às mulheres, né? As oposições binárias que opõem homens e mulheres, rua e casa, espaço público e espaço privado, trabalho voltado para a realização pessoal ou trabalho voltado para o corpo e o trabalho que se doa para o bem do outro, do care. Bom, essas oposições binárias, elas estão inteiramente colocadas na prática do isolamento, porque estão todos em casa, todos num isolamento em tese, né, estão fazendo o trabalho doméstico, que é feminino, estão em casa, que é feminino, estão abrindo mão do espaço público pelo espaço privado, que é feminino, e assim por diante. Então, quer dizer, a assimetria entre eles, né? O ambiente doméstico e privado, a gente sabe, ele tende a ser diminuído em valor ou simplesmente apagado, né, da contabilidade do trabalho social, como essa brilhante historiadora de muita inspiração, a Sylvia Frederic, tem demonstrado há décadas, né? Então, o que a gente percebe é que há fatores propriamente morfológicos, isto é, sociais, que condicionam tanto a adesão quanto o modo de gerir o isolamento social. E, Glória, se me for permitido fazer uma frase assim de impacto, sei lá, o nome de um artigo que eu estou sonhando escrever, eu ousaria dizer que se o isolamento social tivesse gênero, o gênero dele seria feminino. Sim, sem dúvida. O isolamento sempre foi algo muito próprio do gênero feminino, né? Mas ainda há uma outra variável, né? Que é a dimensão econômica
para essa adesão ao isolamento. A gente sabe, portanto, como você vem falando aí, que a adesão ao isolamento ela tem um caráter predominantemente voluntário, faz isolamento quem quer, né? Por conta dessa falta de responsabilidade das políticas públicas e do próprio Estado, né? Mas isso não torna ainda mais evidente, quer dizer, que se manter em isolamento se tornou um direito, se tornou um privilégio, cujo acesso escancara e acentua todas as desigualdades, inclusive desigualdades e vulnerabilidades prévias, né? Ou seja, pré-existentes à pandemia. Sem dúvida, claro. A adesão ao isolamento pressupõe condições econômicas e profissionais que não estão ao alcance de todos. A ideia, aliás, de que estamos todos no mesmo barco, de que temos que nos sacrificar uns pelos outros, essas ideias elas encontram resistência justamente por causa disso, né? Porque nem todos temos as mesmas condições de estarmos desse mesmo barco, né? Há pessoas que são contra o isolamento social por não terem condições econômicas de realizá-lo ou por terem interesses econômicos em não realizá-lo. É bom, eu gostaria de deixar bem claro que eu entendo e defendo, né, que a dimensão econômica é central. Mesmo para quem quiser sair de uma visão superficial da falta de coordenação governamental no Brasil, eu acho que tem que pensar a questão econômica. Ela possivelmente explique essa falta de coordenação. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Em vários sentidos, o zigue-zague do isolamento, essa tal quarentena ioiô, que é um vai e vem, não regula direito, assim por diante, ela pode ser vista como resultado de uma tentativa por parte do executivo, federal, estadual e prefeitura, de conciliar interesses inconciliáveis. De um lado, o dos negócios, e de outro, o controle da circulação das pessoas. E, de novo, eu acho que São Paulo, não é só porque eu estou aqui, né? Eu acho que é um exemplo assim, escandaloso pelas contradições. Por quê? No meio de maio, o tom do discurso do Bruno Covas, o prefeito, ele, assim, todo mundo estava acreditando, né, que o lockdown viria. E na semana seguinte, a qual todos acreditavam que o lockdown viria, nós fomos surpreendidos com o início da tal flexibilização da quarentena. Quer dizer, se a gente for avaliar, em São Paulo, o tempo que a gente está em flexibilização da quarentena, ele já é maior do que o tempo em que nós estamos de quarentena. Ou está prestes a se equivaler. Não é? Nós não temos certeza em que fase que as pessoas estão ouvindo esse podcast, mas eles já estão próximos da equivalência, a quarentena e a flexibilização da quarentena. Ora, àquela altura, quando se esperava o lockdown e veio uma tal da flexibilização, na prática, os cuidados, o distanciamento, etc., foram mantidos. Mas, de certo modo, retoricamente, o Bruno Covas estava prestando contas com os homens de negócio. Não era uma flexibilização que estava acontecendo. O que estava acontecendo era a reabertura de estabelecimentos comerciais e o retorno de algumas atividades econômicas. É só isso, não era outra coisa, né? Então, eu entendo que a centralidade da dimensão material é incontornável. Até para entender isso, que numa visão mais inocente pode ser visto como negligência ou descoordenação. Acho que o que às vezes falta de coordenação pode ser estratégia, né? Por outro lado, o questionário, a pesquisa sobre vínculos, isolamentos, sentimentos, que é o que a gente está fazendo, ela se preocupa com outras dimensões, né? Mais propriamente sociológicos, tanto do rechaço quanto da adesão, tanto da definição quanto da gestão do isolamento social. Assim como, né, sobretudo, nós estamos interessados nas práticas culturais e nos sentimentos ligados à pandemia. Sobretudo, os sentimentos de medo, de solidão e de amor. Sim, de fato eu percebi a sua preocupação com os sentimentos, mas antes de nós passarmos para essa questão, acho que vale a pena nós tratarmos do que a gente pode chamar de dimensão material da pandemia, né? Como é que você entende
que as maiores taxas de letalidade pelo novo coronavírus no Brasil se concentrem entre os homens negros e pardos, que representam quase 1 em cada 4 brasileiros hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave, e chegam a 1 em cada 3 entre os mortos por Covid-19. Então, negros e pardos estão, portanto, entre as vítimas mais numerosas e talvez representem também, em contrapartida, o grupo de adesão mais baixa ao isolamento. Então, mas sob que condições materiais precárias de moradia, como falta de saneamento básico, combinada à falta de acesso a serviços públicos de saúde? Então, que tipo de adesão voluntária ao isolamento é possível para esses grupos sob essas condições? Eu acho que, quer dizer, o tempo todo a gente precisa discernir 2 coisas para a análise ficar bem fina, né? Então, de um lado, a pandemia, de outro, o isolamento. Eu digo isso porque, sem dúvida alguma, a letalidade do vírus, a adesão ao isolamento, assim como a gestão dele, apresentam uma determinante econômica e, no limite, classista. Mas cada uma dessas dimensões da pandemia, contágio, letalidade, isolamento mais ou menos flexível, em cada uma dessas dimensões, o fator classe, o fator econômico, ele incide de formas muito distintas, né? Eu acho o teu exemplo, Glória, perfeito nesse sentido. Porque, veja, se homens negros e pardos representam 1 em cada 4, portanto 25% dos brasileiros hospitalizados com Covid, mas eles chegam a 1 a cada 3 e, portanto, 33% entre os mortos, a primeira coisa que a gente pensa é: eles vivem em condições péssimas, em bairros com alta densidade demográfica, e mesmo se eles aderirem ao isolamento, a gestão é difícil, etc, etc, por isso eles se contaminam mais facilmente. Aí é uma questão de contaminação. Mas nesse exemplo, nós estamos circunscrevendo o universo dos já contaminados e não dos isolados, né? E aí, novamente, eu acho que a dimensão econômica, ela nos ocorre, quer dizer, as pessoas, os homens negros, né, eles morrem mais porque eles têm uma assistência de menos qualidade e assim por diante. Quer dizer, uma das assimetrias socioeconômicas mais escandalosas no Brasil consiste justamente na diferença de acesso aos cuidados médicos. Isso é fato. No entanto, a diferença proporcional de 25% para 33% me sugere que há mais elementos explicativos. Por quê? É isso um pouco que eu defendo, que a determinante econômica seja central, mas que para cada dimensão da crise, a dimensão econômica ela sofre uma mediação muito específica. Então, eu vou simplificar um pouco, mas eu vou fazer alusão a um dos livros seminais sobre esse assunto, de meados dos anos 70, em que o sociólogo Luc Boltanski caracteriza a relação dos estratos mais abastados, em termos econômicos, culturais, e dos estratos mais modestos com o universo dos cuidados médicos, né? Formulando de um modo muito sumário, a tese do Boltanski argumenta que os estratos mais abastados, eles têm uma relação racionalizada com sua saúde e com seu corpo. Por isso, a autoridade médica e sanitária, elas os auxiliam no controle da saúde. Ir ao médico, inquirir sobre a saúde, é algo que faz parte da rotina das camadas sociais mais abastadas. E, por oposição, os menos favorecidos, por irem pouco ao médico, por cuidarem pouco de si próprios, etc., eles vivem o tratamento e as visitas médicas de um modo excepcional. Quer dizer, essa oposição, ela estabelece uma regularidade que é mais ou menos assim. Quanto mais se sobe na hierarquia social, mais provavelmente se encontrarão indivíduos que lidam com o controle da saúde, para os quais o recurso aos médicos e os tratamentos é rotineiro, né? E quanto mais se descer na hierarquia social, muito mais provavelmente se encontrarão indivíduos dirigindo-se às autoridades médicas em momentos excepcionais.
em momentos nos quais o estado avançado de suas doenças redunda numa infeliz certeza de que eles morrerão. E isso, essa certeza que é subjetiva, ela é confirmada objetivamente pelos seus iguais, pelos seus vizinhos, pelos seus iguais de classe, né? Posto que eles não tenham como rotina o cuidado médico do corpo, o cuidado médico de si. Em suma, os estratos mais elevados cuidam de sua saúde, mas os estratos menos abastados, eles experimentam na relação com a autoridade sanitária, com a autoridade médica, em detrimento da recuperação da saúde, o que os estratos menos abastados sentem não é a recuperação da saúde, é a perda da vida, né? Quando eu li essa matéria sobre os moradores do Leblon gritando "eu não vou embora", desafiando o regramento da flexibilização do isolamento social no Rio de Janeiro, desafiando as autoridades sanitárias, eu pensei, bom, tá aí. Esse destemor é um índice altamente classista. Essas pessoas abastadas, elas sentem-se seguras porque a história da sua segurança material, ela se faz corpo, ela se faz atitude, ela se faz sensibilidade, não é? Se as pessoas têm uma relação de mais segurança com as autoridades médicas, elas também podem desafiá-las. Por quê? Porque a relação com a sua saúde é uma relação de controle, não é uma relação agonística como a das classes populares, né? Que vão ao médico no final das contas, que vão para o hospital no final das contas para morrer, não para se cuidar. Talvez por isso essas classes mais abastadas sintam menos medo e lidem de modo mais racional e controlado com a pandemia, permitindo-se rebeldias como quebra do isolamento que consideram seguras, né? É nesse sentido que eu digo que a determinação econômica precisa de mediação sociológica, né? Enfim, sobre o Leblon, o que eu acho é que o comportamento que os mais abastados têm diante dos riscos da pandemia é o mesmo comportamento que eles teriam em regime de não pandemia, né? Eles se comportam acreditando que eles podem ter o controle da saúde e não, enfim, eles não estão indo para a morte, né? Eu suspeito, mas isso é uma hipótese, ela requer averiguação. Eu suspeito que, abstraindo-se alguns casos excepcionais, as camadas mais modestas ou sintam mais medo do vírus e, em função disso, protejam-se mais, ou, por terem uma história social de vulnerabilidade inteiramente internalizada, elas tendam também a se proteger, no sentido de tentar, como puderem, evitar a contaminação. E isso por conta desta relação a que eu me referi, né? Uma relação não racionalizada com seus destinos médicos e mais trágica, mais marcada pela fatalidade da morte do que pela gestão da saúde. E mais, quer dizer, se esse histórico incorporado, né, da relação com os médicos, com a vida e com a morte, se isso for marcado por organizações políticas de base, eu acho que aí tudo fica muito mais interessante. Penso no caso de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, em que um dos líderes comunitários, né, um sujeito chamado Gilson Rodrigues, que eu li a entrevista, ele dizia, olha, a nossa organização em Paraisópolis começou em 19 de março. Veja, 19 de março são 5 dias antes do isolamento social passar a ter vigência na cidade. Então, dá o que pensar, eu entendo que exista, então, essa dimensão econômica como determinante incontornável, mas eu acho que ela sofre mediações. Essa mediação de uma história prévia que condiciona a relação com a vida e com a morte e que impacta, no final das contas, de novo, os sentimentos, né? Sobretudo o sentimento de medo. Pois é, bem interessante essa noção de análise multivariada, né, ou multifatorial, quer dizer, nenhum marcador social explica os fenômenos de modo exclusivo, porque esses marcadores precisam ser cruzados, né,
tendo mais peso num comportamento ou no outro. Também é importante essa ideia de segmentar a análise da pandemia numa análise mais geral e uma análise sobre a adesão ao isolamento. Então, digamos, juntando essas duas pontas, essas duas perspectivas, que quer dizer, a análise multivariada e a sua pesquisa mais dirigida ao isolamento do que à pandemia em geral, você poderia comentar um pouco de que modo os marcadores sociais de cor, classe, nível de escolaridade e gênero condicionam a adesão e a recusa ao isolamento? Olha, Glória, pessoalmente, ou melhor, pessoalmente eu enquanto investigadora, né, acho que é o problema mais fascinante da pesquisa. Eu conversava longamente ontem com um amigo a respeito do que pode ser uma sociologia da solidão, né? Enfim, no momento ainda é impossível responder por meio de um modelo típico ideal quem são as pessoas mais e menos predispostas a se isolarem voluntariamente, né? E nós ainda não encerramos a coleta de respostas. Eu insisto, aproveito a oportunidade para dizer que o link desse podcast está aí, que as pessoas podem acessar o questionário e participar da pesquisa. Mas assim, embora eu não consiga dar o modelo típico ideal de quem está mais predisposto a se isolar, eu acho que é possível conversar, eu acho que é possível problematizar os nexos entre uma análise multivariada e alguns fatores em jogo na adesão ao isolamento e a um isolamento mais ou menos rigoroso, né? Vamos, para começar, o seguinte: vamos excetuar os casos daqueles indivíduos que efetivamente não poderiam ir trabalhar, digamos, porque o seu estabelecimento foi impedido de funcionar, porque eles perderam o emprego e assim por diante, né? Eliminar no sentido de que aí teria outros fatores em consideração. Não, é óbvio que isso tudo é relevante, mas para pensar especificamente uma coisa do que é a escolha pela solidão, também eu acho que restaria indagar também, sobretudo no caso brasileiro e por conta das peculiaridades que eu já destaquei, qual é o perfil dos indivíduos que aceitaram voluntariamente se isolar e alguns de maneira rigorosa, né? Por quais motivos eles aderiram ao isolamento? Por que alguns o fizeram em regime altamente rigoroso, ao passo que outros demoraram para aderir ou simplesmente adotaram modalidades menos rígidas, né? Aliás, mesmo pergunta, o que é um isolamento social rigoroso? Eu queria voltar a algumas observações que as pessoas estavam fazendo no início de março, porque acho que aí fica mais evidente a problematização disso. Em março era muito comum a observação, em tom de espanto e de surpresa, de que algumas pessoas instruídas, isto é, cultas, etc., resistiam a obedecer a diretiva do se puder, fique em casa, né? E eu achava curioso essa indignação, quer dizer, olha, mesmo fulano sendo instruído, educado, ele quebra o isolamento. Bom, tem alguns problemas que estão nos pressupostos dessa indignação. Eu acho que o primeiro é supor que o grau de instrução seja a variável principal a determinar a atitude em questão, certo? Quando o contrário disso poderia ser facilmente formulado como hipótese. Quer dizer, como eu mesmo acabei de supor, sendo os mais pobres, os menos instruídos também de menos seguridade médica, se pudessem, eles respeitariam o isolamento por medo da morte. Por medo da morte, que é muito mais presente do que a recuperação da saúde no circuito social dessas pessoas. Quer dizer, a variável instrução ela é relevante, talvez pelo interesse no esclarecimento, pela quantidade de reportagens que a pessoa lê por dia, etc. Mas eu estou convencido de que ela não explica a adesão ao isolamento social. Ao contrário. Aliás, bem ao contrário. Porque o acúmulo de capital cultural, como se sabe, isso é
enfim, isso é sobejamente constatável, o acúmulo de capital cultural predispõe à negociação, à suspensão da credibilidade e ao desafio das autoridades simbólicas, entre elas as autoridades sanitárias e médicas, né? Então, me parece assim que caberia reformular essa ideia de que os mais abastados, mais cultos e mais bem informados, né, seriam também aqueles que, podendo, ficam em casa. Acho que não é por aí, né? Também, assim, o segundo pressuposto é supor que o dito esclarecimento científico conduziria à adesão ao isolamento, porque não se pode, quer dizer, o contrário seria supor que o iletramento científico leve ao rechaço do isolamento, o que também é equivocado. Me parece, insisto, que as atitudes em relação à saúde, ao corpo, às autoridades médico-sanitárias, elas são condicionadas pelo histórico médico dos indivíduos, que depende, claro, do seu perfil socioeconômico, do seu acesso aos serviços de saúde, de maior ou menor racionalidade com a qual ele é capaz de conduzir a saúde e a doença, não é? Além disso, tem mais um ponto. Eu acho que as atitudes com relação à saúde, ao corpo, etc., elas são mediadas, como tudo você pode me dizer, mas elas em particular são mediadas pelas emoções e centralmente pelo medo da morte, né? Eu quero dizer, nós não agimos exclusivamente em função do esclarecimento ou do iletramento. Porém, nós agimos em função dos sentimentos desencadeados pelo esclarecimento. Não é? Quer dizer, um indivíduo pode ser esclarecido a respeito do vírus e ser tomado por um medo tal, seja do vírus, seja da morte, seja medo da sua capacidade, seja convicção pela incapacidade de cumprir o protocolo e assim por diante. Quer dizer, ele pode ser esclarecido, sentir tanto medo que ele eventualmente pode adotar um isolamento absoluto, né? Por outro lado, eu posso ter um indivíduo que depois de ser esclarecido a respeito do vírus, ele se sinta seguro. Por quê? Porque ele está ciente dos procedimentos, ciente de como funciona o vírus e, portanto, ele pode adotar um isolamento bastante flexível. Quer dizer, a pergunta me parece que é a seguinte, então, quais são as características sociológicas do primeiro indivíduo, que é esclarecido e sente um medo paralisante, e do segundo indivíduo, que é esclarecido e se sente livre, inclusive, para quebrar o isolamento e assim por diante? Ora, isso eu só vou poder responder se muito mais pessoas responderem ao questionário, portanto, insisto no convite para aqueles que estão nos escutando fazerem isso. E também tem o seguinte, eu acho que o medo não é o único sentimento que tem mobilizado a conduta das pessoas, não é? Nós analisamos algumas coletivas de imprensa do governo do estado de São Paulo que deixam muito claro que ao lado do medo, o amor é o sentimento que tem sido mais mobilizado pelas propagandas e pelos apelos, né? Se diz constantemente que é por amor aos seus e por amor aos seus próximos que você tem que ficar em casa. Então, eu acho que a questão é assim, a gente tem que entender a gênese, a produção e a reprodução social dos sentimentos de medo e de amor, né? No sentido de que esses sentimentos são condicionados por nossa história social, individual, e também no sentido de que nós estamos expostos a estímulos e representações que a todo momento visam reativá-los em nós, ou exercer uma espécie de apelo sobre nós. Talvez existam outros sentimentos centrais, e eu espero que na coleta das respostas a gente possa descobrir quais são, né? Mas por enquanto, as atitudes relativas à vida e à morte e os sentimentos de amor, medo, parecem ser os mais decisivos nessa experiência. E, bom, com isso eu quero dizer que nós agimos só por conta dos sentimentos? Também não. Vamos complicar o quadro. Quando se completou 100 dias de isolamento em São Paulo, uma pesquisa constatou uma coisa super interessante. O medo do vírus aumentou em 100 dias de pandemia, em 100 dias de isolamento.
Mas a disposição para manutenção de um isolamento absoluto, ela diminuiu. E, quer dizer, os indivíduos que estavam em isolamento absoluto e que são favoráveis ao isolamento, eles se mostram mais dispostos a romper o isolamento, em que se pese o fato deles sentirem mais medo do que o que eles sentiam quando eles realizavam o isolamento absoluto. Ora, eu li esse dado, obviamente que meu estudo aqui das emoções ficou abalado, né? Por quê? Porque isso tensiona um pouco a ideia inicial, a hipótese inicial, de que o medo seria o sentimento principal que teria levado as pessoas ao isolamento, né? Ou de que haveria um nexo entre mais medo e mais rigor desse isolamento. Então, no fundo, agora a pergunta é, afinal, por que, mesmo com mais medo, indivíduos que adotaram o isolamento absoluto no início do processo sentem-se agora instados a rompê-lo? É uma questão ainda, enfim, sem resposta, não é? Mas eu acho que nós temos elementos para pensar isso. Por um lado, a rotinização das mortes, e com a rotinização das mortes, óbvio, a banalização delas, e também, assim, mais informações a respeito do vírus talvez levem as pessoas a acreditar na sua capacidade de controle desse vírus e, portanto, a saírem de casa. E, por fim, eu acho que tem uma dimensão de cansaço, de fadiga e de cálculo da recompensa. O que vale mais? Não é esperar uma regularidade que custa voltar ou me arriscar? São coisas muito sutis da vida social, muito difíceis, não é? de se explicar de um ponto de vista sociológico e objetivo. Lidiane, você mencionou medo, amor e solidão. Eu acho que é o caso de a gente pensar um pouco sobre esse último sentimento, ou talvez sobre essa condição de solidão, de alguém solitário ou solitária. Algumas pessoas são solitárias em tempos regulares. Será que elas se adaptaram melhor ao isolamento em função disso? Quer dizer, existiria algum grupo especial de indivíduos que, por conta de um estilo de vida, de uma opção mesmo de vida, estaria mais adaptado ao isolamento, ou pessoas que sofreriam menos a suspensão das interações presenciais? Ai, Glória, essa questão também é fascinante, né? Porque, assim, não foram poucos os casos em que ouvimos os amigos solitários reclamarem do isolamento, né? Não foram poucos os casos dos doutores e acadêmicos que supunham que aproveitariam a quarentena para ler e acabaram perdendo a quarentena no WhatsApp. Bom, eu acredito, né, um pouco a minha perspectiva a respeito desse fenômeno. Eu acredito que não há um tipo social, e se ele existiu, ainda não descobri, mais adaptado ao isolamento. Acho que tem um mais predisposto. Adaptado, não sei se tem um mais adaptado ao isolamento ou à solidão. Mas o que existem são pessoas com mais ou menos necessidade de ritualização dos vínculos. Pessoas com mais ou menos necessidade de se assegurar da manutenção dos seus vínculos. No final das contas, quer dizer, muito provavelmente, esses solitários de uma vida regular, muito ao contrário do que eles se esforçam em fazer parecer, esses solitários talvez sejam aqueles que mais dependam dos vínculos, né? Uma vez destituídos destes vínculos reguladores, e aí a minha hipótese, né? É como se a motivação para manterem-se ativos dependesse somente deles, né? De estímulos internalizados. Então, quando eles são destituídos dos vínculos reguladores, o risco da desconfiguração da vida dessas pessoas é alto demais. E nós percebemos isso, quer dizer, ainda não tem resposta suficiente para eu concluir, mas a hipótese é que isso pode ser percebido por distúrbios no sono, distúrbios de horário das refeições, na dificuldade de se concentrarem e mesmo
pelas iniciativas no sentido de reestabelecer, estabelecer, estreitar, quer dizer, cultivar vínculos, né? Sejam eles prévios, sejam eles vínculos novos e assim por diante. Então, eu vou dar só um exemplo, porque acho que eu estou falando tanto dessa pesquisa que vale a pena, né? Então, eu peguei aqui de um total de 6.212 entrevistados. Uma das perguntas se dirige assim, ela pergunta: você está gostando do isolamento? Então, entre 1.212, apenas 1.127 afirmam estarem gostando do isolamento social. Então, eles sentem prazer com o isolamento social. E aí eu tinha uma hipótese, essa frase de impacto que eu ousei dizer aqui, não é? Que o gênero do isolamento é feminino. E bom, aqui ela se sustenta, porque do total de pessoas que gostam do isolamento social, nós temos 73,4% de mulheres. Então, de 1.127, 827 são mulheres que dizem estar gostando do isolamento e somente 300 são homens. Claro que, para ser coerente com o que eu disse antes, nós vamos precisar investigar outros elementos, mas essa coisa das mulheres gostarem de se isolar já dá o que pensar, né? A princípio, eu diria o contrário. A sobrecarga do trabalho doméstico faz com que elas não gostariam, né, de estar isoladas, etc. Mas então me ocorre pensar que talvez tenha alguma coisa pesada, negativa, coercitiva, da qual o isolamento liberou essas mulheres. Daí o prazer em estarem isoladas. Bom, enfim, isso aqui vai dar o que pensar, né? Sim, sem dúvida, Lidiane. Eu achei muito curiosa a sua observação sobre os intelectuais, ou enfim, os grupos, né, de pesquisadores intelectuais que pretendiam ler, fizeram planos sobre ler livros volumosos, escrever muitos livros e artigos durante a pandemia e estão, na verdade, gastando a maior parte do seu tempo nas redes sociais. São meus tipos preferidos, Glória. E eu digo isso com um interesse puramente científico. A frase parece irônica, mas eu acho que talvez seja possível fazer acho que nós estamos vivendo um momento de laboratório social inigualável para quem se interessa por uma sociologia da solidão em contraponto a uma sociologia do estabelecimento de vínculos e de configurações sociais. Enfim. Sim, sem dúvida nenhuma. É um laboratório, no mínimo, que já está interminável, né? E isso me leva a uma outra questão, Lidiane. Como é que você pensa o papel dos mecanismos ou recursos virtuais de comunicação que se multiplicam em quantidade e variedade quanto mais se estende esse período da pandemia? Por exemplo, o mercado de ofertas de lives, de eventos virtuais interativos, que vão desde atividades de extensão, atividades de ensino, cultura, entretenimento, até sessões de psicoterapia que estão todas agora online, para não falar dos aplicativos de relacionamento que sempre estiveram aí neste formato. Olha, vamos lá, nada contra a terapia online, tá? Eu aderi, também estou fazendo. Mas então, brincadeiras à parte, as atividades virtuais, eu acho que elas são muito diversificadas e desde logo acho que é preciso pontuar que elas já existiam antes da pandemia e do isolamento. A nova condição não me parece ter criado coisas novas nesse âmbito, mas intensificado os usos, seja por parte da clientela, seja por parte dos produtores. As pessoas estão aprimorando técnicas, enfim, mas é uma intensificação das coisas. Acho que eu ainda não percebi coisas novas. Isso posto, eu dividiria em pelo menos 3 tipos de oferta, né? De ofertas. Primeiro, aquelas que dizem respeito ao trabalho, depois ao lazer
e depois a comunicação em geral. Sobretudo, trabalho e comunicação por meios virtuais, me parece que eles têm compensado a ruptura abrupta e inesperada para a qual nós não estávamos preparados, evidentemente. Por outro lado, como eu disse, o isolamento ele não significou apenas ruptura de interações, mas uma intensificação de outras interações, algumas tornando-se lenta ou rapidamente insuportáveis e incontornáveis. Nesse sentido, me parece que as interações virtuais aliviam as tensões da intensa convivência doméstica no corpo a corpo. Então, a primeira dimensão, né, disso tudo. Claro que nosso nível de satisfação com as substituições é muito variável, mas o fato de que numa vida regular nunca estamos preparados para a ruptura abrupta dos nossos padrões, é isso que a torna regular, não é? Mas o fato é esse, nós não estávamos preparados para essa ruptura. E tampouco nós temos clareza do quanto as interações corpo a corpo, isso eu acho dramático, né? Nós não temos clareza do quanto essas interações são de fato requisitos para a manutenção dos vínculos significativos. E eu penso que é por isso que, mesmo insatisfeitos, nós vamos continuar a nos comunicar de modo cada vez mais intenso, tanto mais a necessidade de restrição, de seleção e de controle dos nossos contatos se prolongue no tempo. Agora, eu também aposto que nós vamos nos adaptar com mais rapidez, mais rapidez do que parece à primeira vista, né? É que o choque da mudança, a intensidade desse drama da adaptação foram muito impactantes de março para cá. Agora, se nós observarmos o cenário com calma, nós vamos ver que o impacto drástico implica também numa alta reflexividade a respeito das nossas práticas, né? Eu estou colecionando, enfim, acho interessantíssimo as piadas, né, as brincadeiras que se proliferaram pelas redes. O que a gente percebe? A gente percebe que, ao mesmo tempo, o sofrimento pela privação dos recursos comunicacionais, mas também uma pulsão criativa por novos meios de transmitir ideias e sentimentos, né? Eu estou pensando, para além do isolamento, eu estou pensando, por exemplo, na perspectiva de usarmos máscaras na vida cotidiana, né? Eu recebi muitas piadas sobre isso, e uma delas criava uma espécie de dicionário para sobrancelhas, que dizia qual expressão da sobrancelha exprime sorriso, aborrecimento, flerte, né? Expressões que a princípio precisariam de lábios, bochechas e outros elementos do rosto, dos quais nós vamos ser privados com o uso constante das máscaras. E aí, sem falar na variedade das máscaras e das proteções de rosto, né? Eu sigo aqui colecionando piadas e propagandas, e quando nós começamos a estilizar as máscaras e as proteções de rosto, eu pensei, tá aí, a adaptação está se processando. Por quê? No final das contas, o rosto é a parte do nosso corpo de que nós mais cuidamos e com a qual nós mais despendemos tempo, né? É a parte do nosso rosto que é mais exposta na interação social. Portanto, eu acredito que, passado o choque da necessidade de ter de escondê-lo na vida real, nós criamos novas maneiras de gerenciá-lo, para também gerenciar a nossa identidade social. Eu acho que vale além também. O uso de máscaras tem uma história e uma antropologia que eu acho que vale a pena revisitar, né? Mas eu chamaria atenção para o fato de que... E é por isso que eu acho que vale a pena retornar às civilizações que cultivaram as máscaras com mais esmero que a nossa, porque é muito provável que nós entremos num regime híbrido de apresentação do nosso rosto. Então, por um lado, na vida social corpo a corpo, o rosto não vai mais se apresentar sem as máscaras ou algum tipo de proteção. Digamos, quem usa óculos sabe que tem dois rostos, certo? E que há pessoas que conhecem um rosto só, sendo que há pessoas que conhecem as suas duas versões, com e sem óculos. E nós também sabemos que a versão sem óculos é reservada para as pessoas mais íntimas.
como provavelmente será a versão do nosso rosto sem máscara por algum tempo. Então, agora, por outro lado, o ponto da tua questão, quer dizer, a intensificação da comunicação virtual com o uso de câmeras, ela tem permitido uma exploração sem precedentes do rosto, sem máscara, né? Exigindo um gerenciamento constante da identidade facial, e isso nos desperta as inclinações narcísicas mais recônditas, né? Sei lá, nós já tínhamos visto algo assim com o advento das redes e a exploração da autoimagem nas fotografias e nos perfis. E gradativamente nós passamos da imagem fixa, da foto de perfil, para a imagem em movimento. Então nós postamos vídeos e assim por diante. Agora, os aplicativos de comunicação virtual favorecem a visão do rosto dos outros e do nosso próprio. Então é muito comum as pessoas relatarem que nas reuniões virtuais, né, remotas, elas não conseguem olhar apenas para os colegas, mas elas olham para os colegas e para si mesmas ao mesmo tempo. De certo modo, acho que nós nos tornamos narcisos, absorvidos pelo espelho, enquanto estamos falando com a tela e nos dirigindo a outros. É algo muito delicado, quer dizer, nós não sabemos ainda as implicações relacionais e individuais disso, mas eu suspeito que muito dificilmente essa condição de falar aos outros olhando para nós mesmos não tem impacto no conteúdo da nossa comunicação e na qualidade das nossas relações também. Aquilo que o sociólogo Erving Goffman discutiu, não é? Nosso empenho em controlar as informações que as pessoas têm a nosso respeito, por meio do gerenciamento da nossa fachada e da nossa aparência, isso tem exigido e exigirá cada vez mais um sobretrabalho. Nós custamos um pouco a nos dar conta, e só nos damos conta quando nós mesmos exploramos os recursos dos aplicativos de reuniões. Mas numa reunião virtual, nossos colegas podem observar nosso rosto no Zoom em Zoom, não é? Como controlar o que esse interlocutor imaginário está fazendo com a sua imagem? Os participantes de uma reunião podem deliberadamente tirar o som quando falamos, podem tirar a câmera, podem ouvir uma reunião enquanto lavam o banheiro e assim por diante. É claro que, por outro lado, essa interação virtual ela está reproduzindo de modo próprio o momento de trapaça social que existe nas relações sociais reais. Sem dúvida, em reuniões de trabalho presenciais, que são maçantes, elas também geram estratégias de dispersão do foco, o foco no rosto do colega mais bonito e assim por diante. Tudo bem, mas ainda assim, eu acredito que há uma especificidade quando essas burlas sociais se processam por meio da técnica. E eu suponho que a mediação da técnica vai impactar o caráter e a qualidade das relações. Não digo no sentido de que sejam superiores ou inferiores, né? Afinal, enfim, todos nós vamos nos adaptar de um modo ou de outro ao mundo que é possível. E sempre nós tenderemos a achar que o mundo que nós temos é o melhor. Mas quando eu digo que a mediação da técnica vai impactar o caráter e a qualidade das relações, é mais no sentido de que elas mudarão. E com elas, talvez nós mesmos e nossa sensibilidade. Para encerrar nossa prosa, Lidiane, eu queria que você adiantasse um pouco o que a sua pesquisa vem revelando sobre a relação das pessoas em isolamento com o tempo. Esse tempo que agora pode ser vivido como um tempo síncrono, as durações do compartilhamento virtual, e um tempo assíncrono, ou talvez não virtual, desconectado, talvez, que assume uma dimensão quase de uma irrealidade, né? E se ainda é possível nós fazermos uma analogia entre o isolamento causado pela pandemia e o exílio, né, como fez o Camus no clássico A Peste, né? Então, do que ou de que condições nós estaríamos nesse momento exilados, considerando que o cotidiano da maioria das pessoas, e isso desde muito antes mesmo da pandemia, o nosso cotidiano já é um cotidiano que vinha sendo ritmado e estimulado, no sentido até neurofisiológico do termo, né, pelo mundo digital e pelos eventos, vamos chamar assim, das redes sociais. Puxa, Glória, obrigada por mencionar A Peste.
esse romance, interessante, né, que ele tinha uma leitura pronta até o início até março de 2020. Todo mundo sabia que a peste era uma metáfora do nazifascismo, e então muitos de nós simplesmente a gente não percebia que o romance ele tem situações típicas de caráter genérico, que correspondem a dramas e a impasses talvez de muitas situações de pandemia, de peste, né? E eu acho que a descoberta mais interessante é que também o romance tem uma dimensão que não é metafórica, que não é literal. Quer dizer, que não é metafórica, que é literal, né? O sofrimento pela perda de vínculos, que é o início da parte 2 desse romance, é um trecho lindo, lindo. Foi uma das leituras que mais me inspiraram na elaboração desse questionário, né? Acho que esse romance, os trechos sobre os vínculos, sobre os amantes, e claro, o depoimento de pessoas que muito gentilmente conversaram comigo, me ajudaram muito a pensar essa sociologia do isolamento, que é um pouco misturada com uma sociologia da solidão, né? Mas no livro, a peste impõe o fechamento da cidade de Oran, ou Oran, como dizem alguns, e então os habitantes da cidade vivem nessa espécie de exílio coletivo, né? Eu acho que tem sim uma similaridade entre o exílio, tal como se configura no romance, e o nosso exílio de isolamento. Porque por mais que nossa conexão virtual tenha substituído e ajude a minimizar as perdas e a viabilizar a comunicação, nós estamos todos juntos exilados nesse mundo virtual. Do mesmo jeito que os cidadãos daquela cidade estavam exilados juntos, porque o vínculo da cidade com outras cidades estava cortado, né? E o tempo, para eles e para nós, o tempo se tornou um impasse. O que eu quero dizer com isso? Que o tempo seja uma construção social, bom, todo mundo sabe, todo mundo repete. Mas como se constrói essa tal construção? Acho que essa é a questão, né? O isolamento permite pensar a construção social do tempo em pelo menos duas direções. De um lado, como eu já mencionei, como as interações sociais nos regulam, né? Como elas regulam o nosso comportamento, gosto, cuidado, sentimento, léxico, etc. Elas também regulam o ciclo temporal da nossa vida, em horas, dias, semanas, meses, em hora de trabalho, em hora de lazer e assim por diante. Bom, como a interação doméstica se tornou mais intensa do que as outras interações, né? Ou como a interação doméstica se tornou a única corpo a corpo mais intensa, as demais elas custam a se sobrepor à interação doméstica porque elas são virtuais. E ao mesmo tempo você está o tempo todo disponível na vida virtual e o tempo todo disponível para a interação corpo a corpo na vida doméstica. Então, tem uma espécie de concorrência dos tempos e das interações, né? As mulheres em home office sentem isso talvez de forma mais aguda. Quer dizer, para elas, se já era difícil, como mães, conciliarem a desigual divisão dos afazeres domésticos com suas obrigações profissionais, na condição de home office isso se torna quase inconciliável, né? O tempo doméstico ele não é o tempo das atividades não domésticas, e a organização do isolamento coloca em conflito dois regimes temporais, muito embora nós estejamos aparentemente disponíveis para esses dois regimes o tempo todo, que é o regime de uma interação virtual e de uma interação corpo a corpo. E eu acho que assim, são os tipos de problemas vividos pelos quarentenados solitários e pelos quarentenados em família, né? Mas pensando nos quarentenados solitários, eles são os problemas, né, muito suscetíveis a dois extremos, os solitários. Ou a uma disciplina de tempo e rotina militar impecável,
Quer dizer, porque como o indivíduo está sozinho em casa, ele pode se estabelecer como o metro do seu tempo, né? Ele não negocia o seu tempo. O seu tempo, ele é o metro do seu tempo, acabou, ponto final. Então, você pode ter um cenário de uma disciplina militar em torno de metas a serem cumpridas diariamente, mensalmente, assim por diante. Isso, o isolamento solitário. Mas o isolamento estritamente solitário, ele também pode dar origem a uma desordem geral, que leva... Quer dizer, há uma desordem geral, talvez nos casos de indivíduos solitários que dependam das interações e da regulação do seu tempo pelos outros. Então a gente observa muito, alguns que trocam dia pela noite, perdem tardes inteiras no WhatsApp, no Facebook, mas aí deixa o trabalho para fazer na madrugada, ou vai trabalhar no domingo porque perdeu a semana inteira assistindo séries e filmes e assim por diante, né? Nós, no questionário, a gente tenta surpreender esse drama, porque está longe de ser alguma coisa prazerosa. Quer dizer, pode ser, e as pessoas nos contem como, né? Mas eu tenho colhido depoimentos que dizem desses solitários que se sentem tragados por alguma força inercial contra a qual eles não têm controle. Mas no questionário a gente tenta surpreender isso perguntando para as pessoas sobre os ciclos do sono e de refeição, né? Porque são práticas que marcam o ciclo temporal do cotidiano. Agora, eu acho que a questão do tempo, para além dos ciclos e da rotina, eu acho que ela também se apresenta de uma maneira mais complexa ainda na relação com a memória e com o futuro. Muitas pessoas relatam a dificuldade de se planejarem, porque planejar pressupõe certezas mínimas e uma estabilidade mínima com a qual é impossível contar no momento. No limite, nós passamos a viver um dia após o outro, muito embora até o ciclo do dia tenha se tornado difícil de manter. Essa dificuldade de projeção mínima de futuro, eu acho que ela se liga à angústia presente pela dúvida a respeito da duração da condição de isolamento e da pandemia. De algum modo, nós precisamos projetar, planejar e nos preparar a partir de algum parâmetro que nos foi tirado, né? Todos nós imaginamos, isso é um dado interessante também, no início do isolamento, os que aderiram ao isolamento, todos imaginaram mais ou menos uma duração dele. E claro, as pessoas foram descobrindo que os seus cálculos estavam equivocados. Mas o que é interessante é assim, as pessoas imaginaram a duração do isolamento baseada em quê? Aparentemente, elas se baseavam no esclarecimento, nos dados objetivos. Contudo, eu acho que assim, vamos colocar as coisas às claras, né? Se a gente pensar bem, esse tempo que nós imaginamos que duraria o sofrimento pelo isolamento, no fundo, ele correspondia às nossas inclinações de espírito. Otimistas estimaram menos tempo, pessimistas e hipocondríacos mais. Isso porque a falar, não, mas é que eu me baseei no esclarecimento, no que eu via de matéria científica ou de divulgação científica, mas a ciência do vírus, objetivamente, não dava razão a ninguém, porque ela própria tinha poucas condições de fazer estimativas, né? Então, eu acho que essa relação com o presente, a duração do presente, a impossibilidade de planejamento do futuro está entre as coisas assim mais das experiências mais dramáticas que envolvem o tempo nisso tudo que estamos vivendo, né? E nada melhor também que a literatura para elaborar essas formas de experiência fora do comum, né? Vamos terminar lendo mais um trecho da Peste, em que o Camus trata exatamente disso? Vamos lá. É o nexo entre exílio, tempo e memória. Ele diz: a primeira coisa que a peste trouxe foi o exílio. Sim, era realmente o sentimento de exílio, esse vazio que trazíamos constantemente em nós, essa emoção precisa, o desejo irracional de voltar atrás ou, pelo contrário,
de acelerar a marcha do tempo, essas flechas ardentes da memória. Se algumas vezes dávamos asas à imaginação e nos comprazíamos em esperar pelo toque de campainha que anuncia o regresso, ou pelos passos familiares na escada, se, nesses momentos, consentíamos em esquecer que os trens estavam imobilizados, se nos organizávamos para ficar em casa a hora que normalmente um viajante poderia ter trazido pelo expresso da tarde até nosso bairro, esses jogos, obviamente, podiam durar. Chegava sempre um momento em que nos dávamos conta claramente de que os trens não chegavam. Sabíamos, então, que nossa separação estava destinada a durar e que devíamos tentar entender-nos com o tempo. A partir de então, nos reintegrávamos, afinal, à nossa condição de prisioneiros. Estávamos conduzidos ao nosso passado e, ainda que alguém fosse tentado a viver no futuro, logo renunciava, ao experimentar as feridas que a imaginação finalmente inflige aos que nela confiam. Em particular, todos os nossos concidadãos se privavam muito depressa do hábito que porventura tivessem adquirido de calcular o prazo de sua separação. Por quê? É que, quando os mais pessimistas o tinham avaliado, por exemplo, em 6 meses, quando haviam esgotado antecipadamente toda a amargura dos meses vindouros e erguido com grande esforço a sua coragem ao nível dessa prova, reunindo as últimas forças para continuar sem vacilar à altura do sofrimento, estirado numa tão longa sequência de dias, então, às vezes, um conhecido, um anúncio de jornal, uma suspeita fugaz ou uma brusca clarividência despertava a ideia de que, afinal, não havia razão para que a doença não durasse muito mais de 6 meses, talvez 1 ano ou mais. E nesse momento, o desmoronar da coragem, da vontade e da paciência era tão brusco que lhes parecia que não poderiam jamais sair desse precipício. Então, restringiam-se a não pensar mais na libertação, a não se voltar mais para o futuro e a manter sempre, por assim dizer, os olhos baixos. Mas, naturalmente, essa prudência, essa maneira de enganar a dor, baixar a guarda para recusar o combate, eram mal recompensadas. Ao mesmo tempo em que evitavam esse desmoronamento que não queriam por preço algum, privavam-se, na verdade, dos momentos bastante frequentes em que podiam esquecer a peste nas imagens de um futuro reencontro. E assim, encalhados a meia distância entre esses abismos e esses cumes, mais flutuavam que viviam, abandonados a dias sem rumo e recordações estéreis, sombras errantes, incapazes de se fortalecer a não ser aceitando enraizar-se na terra de sua própria dor. Experimentavam assim o sofrimento profundo de todos os prisioneiros e de todos os exilados, ou seja, viver com uma memória que não serve para nada. Esse próprio passado, sobre o qual refletiam sem cessar, tinha apenas o gosto do arrependimento. Na verdade, gostariam de poder acrescentar-lhe tudo quanto lamentavam não ter feito, quando ainda podiam fazê-lo, junto a esse ou aquela que esperavam. Assim como misturavam o ausente a todas as circunstâncias de sua vida de prisioneiros, mesmo as relativamente felizes, e o resultado não podia satisfazê-los. Impacientes com o presente, inimigos do passado e privados do futuro, parecíamos-nos assim efetivamente com aqueles que a justiça ou o ódio humano fazem viver atrás das grades. Para terminar, o único meio de escapar a essas férias insuportáveis era, através da imaginação, recolocar em movimento os trens e encher as horas com os repetidos sons de uma campainha, que, no entanto, se obstinava no silêncio. E com as palavras do romance A Peste, de Albert Camus, nós abrimos e encerramos esse episódio do podcast Humanas. Obrigada, Lidiane, pela conversa sobre a sua pesquisa atual em torno da sociologia do isolamento. Quero agradecer, Glória, enormemente a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que foi um prazer e insistir pedindo para que as pessoas participem da pesquisa, insistir dizendo que nós acreditamos que estamos num momento de laboratório social ímpar e que o conhecimento a respeito de nós mesmos depende da colaboração das pessoas
Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo e se sintam convidadas, instadas a compartilhar conosco as experiências delas, para que o nosso conhecimento da situação, das dimensões da solidão, das dimensões do estabelecimento de vínculos, possa ser empiricamente embasado, com sensibilidade, com respeito à experiência real das pessoas. Muito obrigada. E lembrando que o questionário da pesquisa da Lidiane Rodrigues ainda pode ser respondido para você que quer participar. Está disponível no link completo indicado na ficha técnica deste episódio. Até o próximo podcast Humanas.